O Chile decide neste domingo se aprova uma nova Constituição. A população vai votar por meio de um plebiscito. Carolina Belim. A Constituição vigente hoje no Chile é datada da ditadura de Augusto Pinochet, mas passou por reformas ao longo do período democrático. A nova Carta Magna foi escrita durante um ano por uma Assembleia eleita com paridade e inclusão de indígenas. O texto constitucional a ser votado em plebiscito determina um Estado social e democrático de direito, que deve prover bens e serviços para assegurar os direitos das pessoas. Diferente da Constituição de 1980, que deixou nas mãos da iniciativa privada áreas essenciais, como saúde, educação e previdência. Entre as mudanças propostas, a dissolução do Senado e a criação de 2 câmaras de deputados, uma para a formulação de leis e outra para a legislação de acordos regionais. A carta também fala em democracia paritária, onde as mulheres ocuparão pelo menos 50% dos cargos dos poderes e dos órgãos de Estado. Outro ponto importante é a proposta de criação de um Sistema Nacional de Saúde Universal. Hoje, todos os trabalhadores são obrigados a destinar 7% do salário para a saúde. Porém, podem escolher se o dinheiro vai para o serviço público ou privado, mesmo que neste último caso não cubra cirurgias, por exemplo. A nova Constituição estabelece que o dinheiro vai integralmente para o serviço público. Mesma proposta para a Seguridade Social. Hoje, as aposentadorias dependem de fundos de pensões privados. A intenção é criar um sistema de segurança social público financiado por trabalhadores e empregadores. O texto também traz um forte enfoque ambiental, classificado por especialistas internacionais como pioneiro em reconhecer os direitos da natureza, dos animais e a proteção da água como um direito humano. E ainda propõe autonomia aos indígenas, reconhecendo os 11 diferentes povos do país. E aqui um ponto polêmico, reconhecendo também seus sistemas jurídicos, mas com a ressalva de que os mesmos devem respeitar a Constituição e que a Corte Suprema terá sempre a última palavra. A carta foi elogiada por economistas e filósofos reconhecidos internacionalmente, mas polarizou a elite política chilena, assim como a população. O professor Dagoberto Moura foi às ruas pela aprovação. Ele acredita que com a nova Constituição, todos poderão ter uma vida melhor. Onde todos vamos a poder viver melhor. Já a dona de casa, Maria Angélica Ebnes, se posicionou contra. Ela argumenta que o texto da nova carta foi fruto de violência, de um acordo feito pelo ex-presidente Sebastián Piñera com o Congresso, buscando apaziguar ânimos. Um acordo de paz que nunca funcionou. Pesquisas divulgadas no mês passado indicam vantagem da rejeição do texto. O especialista em relações internacionais, professor Manuel Furriela, avalia ser difícil que o texto seja aprovado. Teve falha na Constituição da Assembleia que elaborou esse projeto, teve muita interferência do governo Boric em questões que eram a agenda dele, governo Boric, e não de um projeto constitucional. E a gente não pode confundir as coisas. A Constituição ela é um documento de Estado, ela não é de governo. Ela não faz parte de uma proposta de um governo. Ela existe, a Constituição, independentemente da linha ideológica. Segundo o professor, é possível corrigir falhas da Constituição sem uma mudança inteira do texto. E revisões constitucionais são processos bastante comuns em diversos países, até mesmo no Brasil. Então você tinha, por exemplo, situações absurdas na Constituição brasileira, como, por exemplo, taxação de juros. É óbvio que não é papel da Constituição esse tipo de interferência econômica. Mas aconteceu isso também na Espanha, na Constituição, quando Frederico Franco morreu. Aconteceu no final da ditadura de Salazar em Portugal. É muito comum, após períodos autoritários, digamos assim, não necessariamente ditaduras, você ter um processo constitucional que busque garantir situações muito amplas e acaba se tornando um projeto constitucional inviável ou que beira o inviável. Veja o caso brasileiro, quantas emendas constitucionais vieram depois de 88 para tentar ajustar a Constituição a algo mais realista. Pela primeira vez, o voto no plebiscito será obrigatório para os chilenos maiores de 18 anos. Mesmo que a nova Constituição seja de fato rejeitada, analistas dizem que as discussões não deverão se encerrar por aí.
Bom, e sobre essa votação que pode definir o futuro dos chilenos, nós vamos conversar agora com o Rafael Carneiro, que é jornalista brasileiro e vive no Chile. Rafael, qual é a temperatura desta votação? O que pode ficar fora da nova Constituição? Boa noite, William, tudo bem? Bom, temperatura altíssima, né? As campanhas encerraram, né? Tanto a campanha da aprovação como da rejeição encerraram as campanhas na última quinta-feira, e as ruas de Santiago já estavam uma loucura no sentido de muita gente na rua, celebrando o final das duas campanhas, e foi impressionante a quantidade de gente, por exemplo, na celebração do aprovo, né? Ali tiveram mais de 500 mil pessoas, segundo os dados oficiais, e da rejeição foi menos gente, né? Teve em torno de 500 pessoas. Só que eu acho que um grande ponto importante a levantar sobre esse plebiscito, realmente, as pesquisas desde o início de abril, né, vem se mantendo que o chileno quer a rejeição do texto. Só que como é obrigatório o plebiscito, né, a votação é obrigatória, até os especialistas assim não estão querendo dar 100% de certeza que a rejeição vai ganhar. Por enquanto é o que realmente deve acontecer, mas não dá para cravar 100%, né? E saíram essa semana estudos matemáticos dizendo que a aprovação pode ganhar por uma margem mínima de diferença. Então, assim, eu acho que a gente realmente só vai saber mesmo o que vai acontecer na próxima semana. Vale lembrar que o ano passado as mesmas pesquisas, os mesmos institutos de pesquisas não davam que o Boric ganharia a eleição presidencial, né? E acabou ganhando, e com a margem razoável de diferença para o candidato adversário. Bom, Fabiana Barroso está com a gente também. Eu passo a palavra, Fabi. Rafael, a gente viu, primeiro, boa noite, a gente viu aí uma das entrevistadas traçando aí um paralelo entre o ex-presidente, né, e falando da interferência com o Senado. Então, aproveitando que você está aí e acompanhando esse novo governo chileno do Boric, como é que está esse relacionamento aí com essa mudança, provável ou não mudança aí da Constituição, mas a figura do presidente nessa interferência da nova Constituição? Como é que está essa temperatura especificamente? O presidente Boric, ele sofreu já algumas acusações de intervenção, né? Não foi uma, não foram duas, foram algumas. E claro que o governo nega tudo isso, diz que só está só está promovendo o plebiscito em si, para que as pessoas vão votar e tal. Só que não tem sido uma relação tão fácil com o Senado, né? Principalmente o Senado tem criticado muito essa questão da dissolução do poder, né? O Senado, a Câmara deixaria de existir, né? Uma das câmaras não. A Câmara dos Deputados segue existindo, o Senado é que para de existir, né? O Senado ele seria eliminado caso o novo texto constitucional seja aprovado. E o que aconteceria seria um sistema um pouco semelhante, acho que a gente não dá para falar que é igual, mas seria um pouco semelhante ao que existe no Brasil da Assembleia Legislativa, né? Você ter câmaras regionais. A diferença é que o Brasil segue tanto com Câmara e Senado Federal, né? Com relação ao resultado do plebiscito amanhã, inclusive esse resultado ele deve sair rápido, né? A apuração é muito rápida aqui no Chile, apesar do voto manual. Isso é uma coisa impressionante aqui no Chile. O Boric já vem, desde o meio de julho mais ou menos, ele já vem dizendo que pretende fazer algumas modificações caso o texto seja aprovado. Ou seja, ele já está enxergando de que esse texto não contempla o desejo, ao menos pelo que tem apontado as pesquisas, né, não contempla o desejo de uma maioria dos chilenos. Mesmo que a aprovação ganhe, não vai ser, como eu falei, não deve ser para uma grande maioria, né, uma grande diferença. Então, deve vir modificações aí ao longo dos próximos meses, atenuando alguns artigos. Isso deve acontecer.
Você falou sobre esses temas como o sistema político, nós temos também a aposentadoria, sistema de saúde, direito ao aborto. E a esse é um tema muito polêmico, porque o Estado deve garantir as condições para a interrupção voluntária da gravidez, é o que vem no novo texto? O que acontece, William, é que os artigos da nova Constituição, eles não são muito claros, né? Isso, a população tem questionado muito isso, né? Independente do voto amanhã. Os artigos, eles são muito rasos, no sentido de que, ok, vão interferir, mas como vai interferir, né? Esse como não está na Constituição, não está nesse novo texto constitucional. Isso está fazendo falta, isso tem feito falta para uma melhor compreensão da população, né? O texto, por exemplo, diz a interrupção da gravidez, mas não diz é a partir de alguma semana, de um certo período, ou é desde, sei lá, do primeiro dia. Isso não está nítido, né? Isso não está claro. Bom, Fabi, mais alguma pergunta? Eu só ia perguntar para ele, porque justamente a gente faz um paralelo aqui com a Constituição brasileira, que é extremamente principiológica, que tem esses princípios vagos, e a gente está arrumando ela ao longo do tempo. Então, como o Furriela, também ouvido aqui pela nossa reportagem, disse que pode ser que venha essas mudanças, se no caso aprovada. Mas aí fica a pergunta, a gente sabe que a população chilena também são bem tradicionais, né, tradicionalistas. Então, esses valores aí, penso eu, que pode subir os ânimos e ter... É previsível alguma... exacerbação civil, né, como possível, sei lá, até uma guerra civil, porque eu estou vendo os ânimos bem exaltados aí no Chile. Olha, Fabiana, guerra civil eu acho muito difícil, né, e eu acho muito difícil até algo semelhante ao que aconteceu em 2019. Não vou, imagino que muita gente vá para a rua amanhã, seja comemorar, seja protestar. Mas vai lembrar que o cenário de 2019 era completamente distinto, né? Era um cenário contra o governo e contra a representatividade no geral, né? Ali existia uma insatisfação muito grande, né? E algo que na época, inclusive, falando até na palavra, no termo guerra, a própria população dizia, né? Não estamos em guerra. Então eu acho que, não sei, acho bem improvável que isso realmente aconteça aí no futuro. Agora, os ânimos vão continuar exaltados, sim, isso eu não tenho dúvida. Vão ser meses aí que vai ser necessário um governo, principalmente por parte do governo, de equilibrar os dois lados da balança. Isso que você falou é verdade, o chileno é um povo mais conservador, mas principalmente os mais velhos, né? Você também não pode... A população em geral... os mais velhos são mais conservadores, mas a nova geração, ela vem com uns outros ideais, e também, por outro lado, é o que vem se elogiando no texto constitucional, né, que é um texto de acordo com o século XXI, né, concorde ou não, é um texto que toca em temas ambientais, como até foi falado na matéria, né, temas ambientais, temas sociais, que o mundo vem discutindo atualmente, na questão do aborto é uma delas, por exemplo. Então, é um texto que está bem atento às questões que todos nós, no mundo inteiro, a gente vem vivendo. Mas, com certeza, os ânimos continuarão exaltados, sim, e vamos ver o que vai acontecer amanhã, né? Nos microfones da Jovem Pan, Rafael Carneiro, nosso colega jornalista que vive no Chile. Muito obrigado pela sua participação. Qualquer novidade, você aciona a gente aqui em São Paulo e nós voltamos com a prioridade da informação. Obrigado aí pela gentileza desse bate-papo.